Instituto de Comunicação Social. 1977-2022. Queremos felicitar a todos os profissionais do ICS. Esses 45 anos estão-se a realizar no momento em que coincide com a abertura da Rádio Comunitária de Dombe. Pela primeira vez, um posto administrativo ter uma rádio comunitária a nível nacional. Queremos felicitar o Instituto de Comunicação Social por ter feito esses esforços, porque aquela população realmente precisava, porque é uma população que sofreu recentemente os efeitos devastadores do ciclone Idai. Por isso, parabéns à comunicação social e não só, queremos igualmente felicitar por estar a transmitir no Canal Zero, trazendo histórias das comunidades, trazendo o desenvolvimento local, trazendo ao conhecimento do público e de todos aquilo que a nossa comunidade está a realizar, trazem histórias que retratam aquilo que está a acontecer nas comunidades em prol do desenvolvimento do nosso país e da nossa província. Lançar um desafio ao nosso Instituto de Comunicação Social para que consiga implantar as rádios comunitárias em todos os distritos, porque realmente precisamos de ouvir aquilo que são as atividades que se realizam em todos os distritos da nossa província. Nós, como Conselho Executivo Provincial, vamos continuar a desenvolver ações para que possamos potenciar cada vez mais aos nossos profissionais e em equipamentos, igualmente, para que eles possam exercer melhor as suas atividades. E esta disponibilidade que o Conselho Executivo tem também deve surgir aos nossos parceiros para apoiarmos ao nosso Instituto de Comunicação Social, que é para podermos juntos, engajados no desenvolvimento do país e continuarmos a trabalhar da melhor forma. Porque para trabalhar precisamos ter condições, precisamos ter equipamentos, os nossos profissionais precisam desses equipamentos. Vamos apoiar ao nosso Instituto de Comunicação Social. Instituto de Comunicação Social. 45 anos na vanguarda da comunicação para o desenvolvimento em Moçambique. Este filme foi trazido pelo Rama BC, um projeto de Feed the Future, financiado pela USAID. Suinocultura. Antigamente, o conceito de suinocultura estava diretamente ligado a pocilgas de betão, a grandes gastos em infraestrutura, manutenção e alimentação dos animais. Estas infraestruturas se tornavam como fábricas de doenças, os animais comiam, dormiam e viviam no seu próprio excremento. Com a introdução de sistemas de criação como currais móveis, currais mistos e estruturas móveis, os custos de instalações, alimentação, cuidados veterinários e mão de obra reduzem dramaticamente. Também os animais vivem num ambiente mais saudável e se tornam mais ativos, felizes e produtivos. Uma das técnicas que melhoram a rentabilidade da suinocultura é a seleção de animais. É de extrema importância que o criador possua animais adaptados ao clima em que vive e ao meio ambiente que o rodeia. A castração também é importante para que o criador não tenha problemas com a consanguinidade entre os seus animais e possa fazer a seleção das características que deseja em seus porcos. Suinocultura usando cercas elétricas. Neste sistema, os porcos são movidos todos os dias para novos pastos, nunca entram em contacto com as suas fezes ou urina. Como os porcos estão sempre em movimento, eles criam músculos e queimam gorduras, melhorando a qualidade da carne. As estruturas como sombras, bebedouros, comedouros também são movidas com os animais. Pensando na mobilidade que este sistema exige, todas as estruturas têm forma arredondada para que possa ser movido com o menor número de pessoas, poupando assim custos de mão de obra. Para que este sistema funcione, os animais têm que ser educados a esta nova maneira de viver, onde não estão presos, mas sim limitados por arame. Para começar a educação dos porcos, devemos fazer uma cerca elétrica e eletrificar os 3 arames. Devemos observar se algum dos animais foge da cerca elétrica. Se for o caso, capturamos o animal e aumentamos uma cerca de só um fio na parte de dentro do curral. Esta cerca de um só fio deve estar a uma distância de 30 cm da cerca principal e o fio deve ser posto à altura dos focinhos dos animais que fugiram.
Uma vez que os animais já se habituaram às cercas e já não tentam pular ou atravessar, devemos ter uma estrutura que servirá como uma passagem de um pasto para o outro, onde os animais possam passar sem apanharem choques elétricos, e podemos também usar esta passagem para contar os animais. Suinocultura usando estruturas móveis e estruturas móveis mistas. Um dos sistemas usados na suinocultura moderna é o uso da estrutura móvel. Estas estruturas permitem que os animais mudem de lugar todos os dias, dando-lhes assim acesso a um novo pasto. São estruturas cobertas e que possuem bebedouros, e se forem estruturas móveis mistas, também terão poisos para as galinhas porem ovos. São estruturas leves que 2 pessoas podem carregar, poupando assim em mão de obra. Como os porcos não comem as galinhas e nem existe contaminação de doenças entre estas 2 espécies, as estruturas móveis podem albergar ao mesmo tempo porcos e galinhas, aumentando assim o lucro dos criadores. Outro ganho nos sistemas mistos é que as galinhas vão comer os parasitas que estiverem nos porcos. Este filme foi financiado pela USAID. Cordiais saudações, é desta forma que começa mais uma edição do programa Saiba Mais. Programa este que tem como missão trazer conhecimento do dia a dia a você, caro telespectador. Eu sou Wilson Luís Gomendanha e estaremos cá por cerca de 1h e 30 minutos, trazendo até si conhecimentos inerentes ao nosso dia a dia. Aproveitar esta oportunidade para dizer a si que fique deste lado, porque hoje traremos um tema bastante importante que irá ajudar de certa forma na sua vida. E aproveito esta oportunidade para cumprimentar o caro convidado e deixar o espaço para a sua apresentação. Muito boa tarde, obrigado. Meu nome é Hermínio Saidissa, eu sou funcionário no Gabinete Provincial de Prevenção e Combate a Drogas de Manica e gostaria desta feita agradecer pelo convite. Bom, quem agradece somos nós e vamos ao tema que nos é concedido no dia de hoje. Hoje falaremos de drogas, juventude e HIV-Sida, fatores que influenciam a juventude no consumo de droga. Então, a questão que se levanta primeiramente como partida é: o que é droga? Bom, drogas são substâncias que podem ter origem orgânica ou mesmo sintética e que alteram, uma vez consumidas, alteram o funcionamento do organismo humano. Queremos com isso dizer que todo aquele indivíduo que introduzir dentro do seu organismo, a partir da via oral, a partir das fossas nasais, fumando, ou mesmo injetando sobre o seu organismo, algumas substâncias que alteram o seu estado anterior, a essas substâncias nós designamos de drogas. E por serem substâncias que alteram o funcionamento do organismo, estas mesmas drogas podem ser drogas lícitas, que são aquelas drogas autorizadas por lei, e também podem ser drogas não lícitas, que são aquelas que por lei são proibidas, que quer dizer, se algum indivíduo for encontrado na posse, no uso ou mesmo transportando, é punido por lei. Pois é. E o que influencia os jovens a aderir a esta prática de consumo à droga? Bom, os fatores que influenciam a nossa juventude hoje a aderir ao mundo de drogas são vastos, não é? São muitos. Desde os fatores hereditários, nós temos pessoas que nascem já com predisposição para o consumo de drogas, né? Sejam elas lícitas ou não, mas também existem fatores como o companheirismo, o ambiente em que o indivíduo estiver inserido. Nós sabemos que a faixa etária dos adolescentes e jovens é uma faixa muito delicada
é uma fase da vida em que as pessoas experimentam um pouco de tudo. E é nesta tentativa, ou neste processo de experimentar um pouco de tudo, em busca de prazer, em que os nossos jovens acabam caindo no mundo das drogas. E caem lá por quê? Porque existem certos tipos de drogas, como é o caso de drogas ilícitas, no caso específico da heroína, por exemplo, que uma vez experimentado, toxicodependente de imediato. Quer dizer, a pessoa experimentou, passa gradualmente a precisar de administrar esta substância no seu organismo, passando desta forma a ser dependente. Além de companheirismo, além também de fatores hereditários, existe também a questão de busca de afirmação, de realização na sociedade. Há pessoas que acham bonito ver um cigarro na boca, por exemplo, não é? E os nossos adolescentes apreciam isso, acabam cobiçando, não é? As pessoas que se fazem a via pública ou mesmo no meio de outras pessoas com o cigarro na boca. Então, acabam imitando isto, pensando que é uma moda, pensando que é uma cultura, porque eles acabam apreciando este processo da pessoa ter o cigarro na boca. Entre vários outros aspectos. Alguns, se calhar diria eu, aqueles que são os mais fracos, acabam indo para o mundo das drogas como refúgio dos problemas que todos nós enfrentamos aqui na sociedade. São jovens que alegam falta de emprego, por exemplo, não é? Não há emprego, eu não tenho trabalho, não tenho fonte de renda, então eu prefiro consumir drogas para me distrair. Mas as drogas também acarretam custos. As drogas precisam de ser sustentadas, e precisam de ser sustentadas por alguém que não tem emprego. De onde traz dinheiro para sustentar essas drogas? Então, eu por isso mesmo diria que são as pessoas um pouco mais fracas que acabam caindo nesta forma ou nesta interpretação do problema. As mulheres, por exemplo, que se desfazem ou encontram-se no estado de divorciadas, por exemplo, também algumas acabam caindo no mundo de drogas, alegadamente para resolver aquilo que de forma lúcida não conseguiram resolver, que é a relação. Então, por uma questão de superação, acham que consumir drogas é uma saída para disfarçar, para esquecer, para relaxar, para aliviar a dor dos problemas que enfrentam. Então, são muitos os fatores que acabam conduzindo a nossa juventude hoje ao mundo das drogas. E olhando em termos estatísticos, quais são os locais que se registra maior número de consumo? Bom, a nível dos distritos da nossa província, nós temos em primeiro lugar o distrito de Chimoio, que é um dos distritos onde, segundo os dados que o gabinete tem recebido da Direção Provincial de Saúde, especificamente nos serviços de psiquiatria e saúde mental, indicam que grande parte de cidadãos são atendidos a nível do distrito de Chimoio em consultas de psiquiatria e saúde mental. O segundo distrito é o distrito de Manica, seguido de Catandica, Barue e outros. Então, esta aqui é a sequência dos distritos em que nós encontramos grandes focos de consumo de drogas, medidos a partir do atendimento que é dado a pessoas que procuram por esses serviços para resolverem os problemas já criados. Mas também existe uma outra questão, que nestes mesmos locais, quais são as drogas que são mais consumidas, não é? E nesta mesma sequência de distrito de Chimoio, distrito de Manica, distrito de Barue, entre outros por ali, depois vão seguindo, nós temos o álcool como uma das bebidas, uma das drogas que é mais consumidas. Temos o álcool como uma das drogas que conduz, que leva com que diversos cidadãos, em particular jovens, procurem serviços de
psiquiatria e saúde mental para a superação, por causa do consumo dessas drogas. E depois temos as drogas múltiplas, quer dizer, quando falamos de drogas múltiplas, estamos a falar de aquelas pessoas que ingerem o álcool, mas porque não se encontram satisfeitas, acabam associando o álcool a algum outro tipo de droga, como é o caso da cannabis sativa, por exemplo. Há pessoas que acabam injetando outras substâncias, como o caso de drogas proibidas, a cocaína, a heroína, entre outros, depois de consumirem o álcool, entre outras. E, em terceiro lugar, nós temos a cannabis sativa, não é? No rol das drogas que são mais consumidas a nível da nossa província. Pois é, falou aqui de substâncias lícitas e ilícitas. E neste levantamento estatístico, existem casos de consumo de substâncias ilícitas nas tais províncias, aliás, distritos? Sim, como eu estava a dizer, o que lidera a lista o distrito de Chimoio. Depois seguem os outros distritos. Mas já é muito raro encontrarmos cidadãos que são atendidos a nível da psiquiatria e saúde mental nos outros distritos, como é o caso de Baro, entre outros por ali. Mas nos distritos de Chimoio e Manica, nós encontramos casos de cidadãos que buscam os serviços para o processo de desintoxicação e outros por causa do consumo da heroína, por exemplo, que é uma das drogas altamente tóxica e facilmente cria dependência. Pois é. Que faixa etária é mais vulnerável ao consumo de drogas? Bom, as estatísticas que temos a nível do setor ditam-nos a partir dos 20 anos até os 36, 39. Mas os casos vividos atualmente apontam até para adolescentes de 14 anos. Não é? São os casos que nós vivemos ultimamente, nos últimos dias, como é o caso em datas do primeiro deste ano em curso, não é? De adolescentes com até 14, 15, 16 anos que já se envolvem em mundo de drogas, nesse caso, consumo de drogas proibidas. Mas até o ano passado as nossas estatísticas apontavam até esses números de 19, 20 anos em diante. Acredito eu que pode estar na origem desta aproximação ou deste registro de adolescentes com idades muito inferiores por causa da expansão dos serviços. Não é? A expansão dos serviços de psiquiatria e saúde mental a nível praticamente agora em todos os distritos, a difusão das mensagens apelativas e educativas a partir do Gabinete Central e do Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga e seus parceiros, a sensibilização ou a educação cívica também dada aos pais e encarregados de educação para aproximarem aos serviços de saúde, caso suspeitem de algum mau comportamento por parte dos seus educandos. Antes, os pais tinham receio disso fazer, com medo de porem os seus filhos presos e etc, etc. Mas hoje em dia, eu acredito que os cidadãos já percebem que o que está em primeiro lugar é a saúde. Não é? E se importa a saúde do seu filho, melhor é levá-lo, conduzi-lo aos serviços de saúde para que possamos ganhar enquanto ainda for tempo. Bom, estando mesmo no âmbito da saúde, aproveitar desta feita para endereçar a mensagem relacionada à cólera, doença esta que está, neste caso, a fustigar a população de todo o país. Dizer que previnam-se da cólera, lavem as mãos e façam o máximo de se distanciar de produtos, estamos a falar de lixo, essas coisas assim. Então, no mesmo âmbito da nossa abordagem, gostaria mesmo de saber quais são as consequências que podem trazer o consumo de droga. Bom, as consequências trazidas pelo consumo de drogas são vastas, não é? São muitas. Podemos não vazar todas
aqui neste preciso momento por serem vastas. Mas as drogas causam problemas a partir, primeiro, da saúde do próprio consumidor. A qualidade da saúde do próprio consumidor também baixa muito, não é? Por causa do consumo destas substâncias. Ora, vejamos. Primeiro, se dissemos que as drogas alteram o funcionamento do organismo humano, elas podem criar doenças, não é, silenciosas no organismo humano. Nós já podemos ver, vou dar aqui um exemplo, cidadãos com, por exemplo, eles apresentam o corpo muito fino, são magros, não é? Mas a barriga é saliente, por exemplo. Este é um problema de saúde que esta pessoa tem, mas é um problema escondido por trás de uma aparente boa saúde. Da inflamação ou então a mudança de coloração dos lábios, da planta dos pés, das palmas das mãos, a queimadura sobre os lábios, o inchaço, um aparente inchaço por todo o corpo, não é? Até a cara nós conseguimos ver, para não falar de problemas de destruição dos rins, do fígado, do pulmão, não é? Dos nossos órgãos internos, que são destruídos de uma forma muito silenciosa e que acabam resultando em morte, acabam resultando em perdas de vida, ou então em perda de cérebros, ou então de mão de obra que poderia, em dado momento, contribuir para o desenvolvimento não só da família, mas também de uma comunidade de forma geral. Além dos danos pessoais ou danos sobre o organismo do consumidor, aliás, associado a isso, nós só gostaríamos de lembrar que estes problemas sobre o organismo do consumidor acabam acarretando também custos ao Estado. Por quê? Porque passando a paciente alguém com problemas de saúde, esta pessoa depois vai precisar de marcar consultas, vai usar fármacos para tentar recuperar a saúde que destruiu e pode passar por internamentos, por exemplo. Passando por internamentos, são despesas que vai acarretando ao próprio Estado. Despesas essas que podiam ser evitadas. Não é? Ok, mas também, falando exatamente de mais danos, nós falamos ao ambiente familiar, por exemplo. O ambiente familiar muda. Se nós temos um irmão, um filho, um sobrinho, um esposo, uma esposa, um avô, neto, consumidor de droga em casa, porque a droga exige recursos financeiros para a sua aquisição, então esta mesma pessoa pode começar a extraviar, não é, os bens de casa para comercializar e ter dinheiro para o consumo ou para a aquisição de drogas. Então o ambiente, a harmonia familiar também é mexida. Além de vivermos com um marido que não pode ser marido em casa, vivermos com uma esposa que não pode ser esposa, vivermos com um filho que não consegue ser filho ou não contribui, não ajuda em nada, até nas atividades mais simples domésticas. Por quê? Porque está sempre embriagado. Não é? Por quê? Porque mentalmente, psicologicamente, é uma pessoa que já não está na sua, diria eu, não observa o senso comum. Não é? Mas também este problema alastra-se para o bairro, alastra-se para a comunidade. Se nós temos uma comunidade de bêbados, quando é que vamos sentar para discutir os problemas do desenvolvimento da própria comunidade? Quando é que vamos ter indivíduos focados no desenvolvimento da própria comunidade? Nunca, porque estamos sempre alterados psicologicamente, alterados mentalmente. E porque também este problema, por causa da busca constante e incessante de recursos financeiros para poder adquirir drogas, aumenta a criminalidade nos nossos bairros. Porque estas pessoas não estão em condições de conversar ou então de negociar, não é, com um parceiro ou com uma parceira a questão de relações. Nós acabamos tendo um índice elevado de violências, de violações contra menores, violação contra
mulheres, violência e violações contra idosos. Por quê? Porque são pessoas que já, por causa do efeito das drogas, perdem a capacidade de negociação de algum tipo de relação com quem devia. Então, a droga aumenta em certa medida a criminalidade na nossa comunidade. Porque também aumenta a criminalidade, a droga também alavanca consigo as questões de infecções por HIV/SIDA, por exemplo. É nesta senda que eu estava a falar. Se a pessoa está sob efeito de droga, elas perdem a capacidade de negociação de algum tipo de relação, até as relações sexuais, não é, seguras, a pessoa perde a capacidade de negociar. O uso de preservativo, entre outros. Então, nós passamos a ter um índice elevado de infecções por HIV/SIDA nas nossas comunidades. Além disso, atendendo também ao tipo de drogas a serem usadas, também podem alavancar as infecções a partir do momento em que os usuários partilham as mesmas seringas, por exemplo. No momento de uso da droga, o que a pessoa quer é a euforia e a adrenalina. O que faz? Um injetou, ele pegou a mesma seringa, não quer saber se a outra pessoa tem problemas de saúde ou não, como é o caso da HIV/SIDA, hepatites, entre outras. O que a pessoa quer é usar a droga para também passar a mesma seringa ao próximo. Então ela pega, puxa a droga, injeta, pronto, já acabou, não é? O assunto já é com o outro. E é nesta senda em que acabamos, ou acaba transpassando o HIV/SIDA, as hepatites, entre outras doenças, de um para o outro consumidor. E a título de exemplo, para quem neste momento está nos assistir, para um pai, uma mãe que tem o jovem, o seu filho, consumidor de droga, o que a pessoa pode fazer? Bom, as pessoas têm um caminho facilitado, não é? Tem um caminho facilitado porque nós temos os serviços de psiquiatria e saúde mental instalados em todas as unidades sanitárias, ou melhor, em todos os distritos existem esses serviços. Onde quer que o cidadão esteja, a nível da nossa província, existem esses serviços de psiquiatria e saúde mental. É aproximar a unidade sanitária. Mas, antes de aproximar a unidade sanitária, o que a pessoa tem que fazer é tentar consciencializar ao seu paciente, ou então ao seu parceiro, o seu filho, seu irmão, seu sobrinho, etc., 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 sobre os perigos, sobre os riscos do uso de drogas. Por quê? Porque o processo de terapia, o processo de desintoxicação, entre outros, só é eficaz quando existe a consciência para o abandono desta substância por parte do consumidor. Se o consumidor não quer abandonar o uso da droga, ainda que se façam aparentemente milagres, não irá acontecer nada. Então tem de existir uma decisão interna, uma força interna por parte do consumidor em abandonar o uso dessas substâncias. Existindo esta vontade, essa força, então todo outro processo torna-se possível. Então, para este pai, o que nós aconselhamos é procurar a unidade sanitária, mas antes sentar para consciencializar ao seu filho, irmão, sobrinho, esposo, esposa, filha, etc., 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 para abandonar o uso destas substâncias. Bom, neste momento vamos registrar um breve intervalo e dizer que não saia daí, voltamos dentro de instantes. Já está aberta mais uma temporada de cursos do Instituto de Línguas. Os interessados das cidades de Chimoio e Manica e ainda na Vila de Gondola podem matricular-se nos diversos cursos de curta duração que o Instituto de Línguas oferece desde os níveis de principiantes até ao avançado, como, por exemplo, português para estrangeiros, francês e inglês para crianças, jovens, adultos e idosos, exames internacionais, cursos de redação de textos técnicos em língua portuguesa, serviços de tradução e interpretação. Você tem a oportunidade de escolher a hora e o local das aulas. Para mais informações, contacte o Instituto de Línguas.
Instituto de Comunicação Social. 1977-2022. Agradecer o trabalho que o Instituto de Comunicação Social tem levado a cabo nas nossas comunidades. São mensagens que transmitem a nossa cultura, são mensagens que transmitem as realizações do governo, são mensagens também que reportam ao país aquilo que as comunidades fazem. Nós aqui temos duas rádios comunitárias, a Rádio de Sussunenga, agora a Rádio Comunitária de Dombe. Nós somos a Rádio Comunitária de Dombe e sintonizamos em 106.9 MHz. Ter uma rádio comunitária facilita o acesso à informação nas nossas comunidades. O governo acionou o ICS junto com os parceiros, então a união de esforços, ICS, governo do distrito, os parceiros, temos ali a rádio comunitária que é o único posto administrativo na República de Moçambique com uma rádio comunitária. A população mantém-se sempre atualizada sobre qualquer fenômeno. Nossa população tem estado sempre alerta, tem acatado e tem evitado, de facto, danos. As nossas comunidades aprendem técnicas de produção agrícola, trocam experiência através de reportes de outros locais, conseguem ver o que está a se fazer no ponto X, como é que se faz aquilo. O grande desafio que nós temos a deixar para isso é que continuem a investir em mensagens que têm a ver com a saúde pública, com a segurança, com a paz, a necessidade da unidade, da coesão, boa convivência, não justiça pelas próprias mãos, uniões prematuras, os seus efeitos, a necessidade de empoderar na rapariga. Instituto de Comunicação Social. 45 anos na vanguarda da comunicação para o desenvolvimento em Moçambique. Muitos homens e mulheres com boa posição e salário têm, além da esposa, mais 2 ou 3 mulheres, às vezes bem mais novas do que eles. Os jovens acreditam que são mais homens quando têm a namorada, a pita de sacar a cena, a coroa que banca. São pleias. Diz-se também que as moças, essas, para além do namorado, têm vários ministérios que ajudam nas diferentes despesas. Enfim, vamos lá ver como isso funciona. Este é o diretor Citói, casado com a dona Amélia. Ele é uma pessoa muito ocupada. São reuniões para aqui, reuniões para lá. Para a Kátia e para a Nath, o diretor Citói é um ministério, o das finanças. Mas não chega, a vida está difícil, porque a universidade está muito cara. A Nath, que namora com o Nuno, precisa de um ministério da educação, o senhor Nhanwaka, que é casado. Já a Kátia tem um swing com o Django, que também namora a Lina. O Django é um player, faz manutenção à dona Débora, coroa que é o seu ATM e que é esposa do Sr. Smith, dono de um lodge, que põe pressão na Bia, que trabalha na caixa do restaurante e que também solicita os préstimos da Terezinha. Mas paremos um pouco. Se todos estes relacionamentos implicam relações sexuais, isso significa que todos têm relações sexuais uns com os outros. Imaginem se o Django tiver o HIV. Então, pode ter passado para a Lina, para a Kátia e para a Débora. Portanto, todos correm o risco de serem infectados com o vírus, já que fazem parte da mesma rede de relações sexuais. E você, pertence a alguma rede? Pare e pense. Andar fora é maninga arriscado. Com apoio da USAID e Fundo Global. Bom, estamos de volta depois de conferirmos um breve intervalo. Cá estamos para debater o tema inerente à droga, consumo de droga na camada juvenil. Aproveitar desta feita para felicitar a todos aqueles que completam mais anos de vida, dizer parabéns, parabéns, e neste tema mesmo, endereçar a todos os caros jovens para deixar
ou não optarem pelo consumo de droga. E também felicitar jornalistas que estão, neste mês, aliás, assim dizer, comemoram mais anos de existência. Também não deixar de fora felicitar as mulheres que ainda estão no mesmo mês de abril, trazer assim que a sua felicitação. E voltamos ao nosso tema inerente a drogas. Gostaria de saber do nosso convidado que atividades estão a fazer para estancar esta atividade. Bom, o Gabinete Provincial de Prevenção e Combate a Drogas de Manica é uma instituição pública criada à luz do diploma número 1 de 2001. Tem como vocação principal coordenar a nível provincial todas as atividades de prevenção e combate a drogas. Esta coordenação é feita a partir, ou é feita também sobre algumas instituições, aquelas que nós temos representadas dentro do Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga. Por quê? Porque sem as outras instituições não seria possível tornar abrangente a questão da prevenção e combate à droga. Porque entende-se que a prevenção e combate a drogas é transversal, não tem fronteiras. Onde existem pessoas, existem drogas. Onde existem pessoas, há necessidade de conversar com as mesmas para sensibilizar contra o uso das mesmas, que são as drogas neste caso. O que está sendo feito pelo gabinete? O que está sendo feito pelo gabinete é aquilo que nós designaríamos de prevenção. A prevenção primária, a prevenção secundária, a prevenção terciária. Vou aqui discriminar. Falando da prevenção primária, nós estamos a falar de processos de consciencialização, de sensibilização para o não uso, para o não ingresso ou para a não aderência ao mundo das drogas. Esta sensibilização é feita a partir ou é feita em todos os locais de aglomerados populacionais. O gabinete está em constante contacto com os adolescentes e jovens nas escolas. O gabinete está em constante contacto com as lideranças comunitárias nos nossos bairros, naqueles fóruns da comunidade, porque não importa só falar com o adolescente e jovem, também é preciso dotar de conhecimentos aos seus encarregados de educação para que estes possam, por sua vez, fazer a réplica, possam, por sua vez, também ajudar no processo de consciencialização aos seus adolescentes, aos seus filhos, aos seus netos e educandos até certo ponto. Então, nós, o que estamos a fazer como gabinete é entrar em contato ou procurar estar permanentemente em contato com todas essas faixas etárias e com todo mundo, em certa medida, para melhor fazer chegar as nossas mensagens de educação pública, as nossas mensagens de consciencialização e de sensibilização. O que estamos a fazer até hoje é exatamente o que estamos aqui a fazer também, que é procurar parcerias para, de todas as formas possíveis, fazer chegar as nossas mensagens educativas, as nossas mensagens de sensibilização, as nossas mensagens de consciencialização. Estamos hoje aqui na nossa televisão comunitária do ICS. Temos estados também em algumas rádios comunitárias, não só a nível do distrito de Chimoio, mas também a nível dos outros distritos, porque temos as nossas representações nestes distritos, ou em todos os distritos da nossa província, para tornar possível, para facilitar a difusão das nossas mensagens. Então, o que estamos a fazer é todo um trabalho para a consciencialização. Este trabalho envolve também a ocupação dos adolescentes e jovens em atividades culturais, não é?
em atividades desportivas e recreativas, para dentro destas atividades culturais, desportivas e recreativas, encontrar-se um espaço de conversa, um espaço de reflexão sobre as desvantagens do uso de droga. Se calhar, indo um pouco mais para adiante, quando falamos da prevenção secundária, estamos a falar também do tratamento, da assistência que é dado aos tóxicos dependentes nas unidades sanitárias, não é? Dissemos nós que o gabinete trabalha com outras 11 instituições, uma das quais é a saúde, as outras são a educação, a PRM, a Procuradoria, a Justiça, Transportes e Comunicações, com a juventude, também com as alfândegas, por causa das nossas fronteiras, por onde as drogas podem ser traficadas, entre outras, num total de 11. Em terceiro nível de prevenção, o que se faz é a repreensão, ou melhor, a apreensão de drogas e a detenção daquelas pessoas que passaram pelo processo de sensibilização, de consciencialização, mas mesmo assim tornaram-se remitentes, não acataram a sensibilização, a consciencialização e optaram pelo tráfico ou pelo uso de drogas proibidas. Nessas circunstâncias, o que acontece é a polícia, a Procuradoria, a Justiça fazem o seu trabalho, e é um trabalho que é coberto à luz da Lei 3. Mas a nossa prioridade é a consciencialização, a sensibilização, a educação pública, para que as pessoas não adiram ao uso de drogas. Se as pessoas não aderirem ao uso de drogas, a venda ou o tráfico de drogas vai se tornar um negócio não rentável. Automaticamente, os seus mentores irão abandonar a prática. Então, nós estamos a trabalhar um pouco com todos os adolescentes jovens, não deixamos de lado também aos nossos mais velhos neste processo de educação, de sensibilização e de consciencialização. Bom, estando na mesma ótica de detenção e apreensão de drogas, deteve-se um jovem ontem na província de Manica por tráfico e consumo de droga, mas a justificação que ele trouxe é: não tem como se sustentar, não tem mecanismo de sustento para sobrevivência. E casos desse gênero, como é que avalia? Bom, já tinha falado no princípio, quando falamos dos motivos que conduzem os jovens ao uso, ou ao tráfico, ao porte de drogas, né? Que as pessoas mais fracas, ou então os jovens mais fracos, alegam a falta de emprego, alegam a falta de ocupação, por isso mesmo que estão no mundo das drogas. Não é verdade, não é? O mesmo esforço empreendido para traficar, para produzir drogas, pode também ser empreendido para realizar atividades que sejam rentáveis. Traficar droga, vender droga, é um investimento mental, primeiro. Não é? A pessoa precisa desenhar o negócio, definir o seu grupo-alvo, etc, etc, etc. Por que é que não pode ser feito este mesmo negócio para a produção ou então para a venda de milho, por exemplo, do gergelim, do algodão, entre outros cereais e produtos agrícolas? Por que é que não pode ser desenvolvido a pintura, a arte, não é? Entre outros? E justamente a droga é que justifica o desemprego, a droga é que justifica a falta de ocupação? Eu acho que não. Então, acho que esta é a justificação de um mal menor. Eu acredito que, pronto, há quem diz, melhor é morrer lutando, não é? Então, se melhor é morrer lutando, melhor é ir preso falando qualquer coisa que possa me safar. Mas, infelizmente, nem toda justificativa acaba sendo aceita. Por isso mesmo, nós estamos, mais uma vez, a tentar conversar e sensibilizar aos nossos adolescentes e jovens para que encontrem formas de sobrevivências lícitas e justas. Bom, indo mais além do tema, vamos
dar aqui a par, de forma superficial, falarmos um pouco do HIV-Sida. E indo na pergunta mesmo de partida, como podemos prevenir-se do HIV-Sida? Bom, prevenir-se do HIV-Sida é possível tendo pessoas educadas, não é, sobre a saúde sexual e reprodutiva. É possível tendo pessoas conscientes, não é, conscientes a nível mental, sãs até certo ponto. Por quê? Porque se nós não educamos as pessoas, se nós não temos as pessoas sãs, estou a falar de pessoas livres de droga, por exemplo, dificilmente podemos combater o HIV e SIDA. É preciso perceber quais são os males que o HIV e SIDA pode causar para mim, para a minha família e para a comunidade ou a sociedade de forma geral. É preciso ter educação suficiente para perceber que quando me encontro em estado de embriaguez, por exemplo, que é muito fácil, em alguns momentos, dado o nível de embriaguez, é difícil negociar o uso, primeiro, o uso do preservativo. Segundo, o uso correto do preservativo, que é um dos meios que temos na prevenção do HIV e SIDA. Então, eu quero aqui acreditar que todos nós devíamos abraçar a causa da prevenção e combate a drogas, porque é a partir dali onde nascem muitos problemas, ou também onde pode nascer o desenvolvimento da nossa comunidade e da nossa pessoa, particularmente. Por quê? Como estava a acabar de dizer, se formos todos bêbados, quem vai pensar por nós? Se estamos sempre drogados, quem vai trabalhar? Não é? Então, temos que estar preparados o suficiente para perceber que é preciso distanciarmos do uso de drogas, no caso das drogas ilícitas, não é? Para o caso das drogas lícitas, como é o caso das bebidas alcoólicas, o tabaco, é preciso consumir de uma forma responsável, não é? Para que estas mesmas substâncias, essas mesmas drogas, não nos tragam problemas, a título de exemplo, do problema do HIV e SIDA. Aliás, gostaria eu até de lembrar mais um pouco que o uso de algumas drogas pode, em alguns organismos, estimular a atividade sexual, não é? Há pessoas que, depois de consumirem a bebida alcoólica, sentem uma espécie de estímulo pela atividade sexual. Há quem, nem por isso, depois de consumir, a única coisa que quer é dormir, é se distanciar de tudo e de todos. Então, é neste tipo de reação que os nossos organismos podem dar a um determinado tipo de droga que nós podemos encontrar a raiz dos problemas. Então, melhor é consumir drogas lícitas depois dos 18 anos primeiro e depois de forma responsável. Fazendo uma sincronia dos dois termos, será que o consumo de droga pode influenciar ou culmina com, neste caso, a transmissão do HIV? Nem todo consumo de droga culmina com a transmissão do HIV-Sida. Nós não podemos estabelecer uma relação direta entre droga e HIV-Sida, mas, em dado momento, o uso de drogas também pode culminar com infecções por HIV e SIDA. Por quê? Primeiro é que nem toda droga é injetável. Primeiro é que nem toda droga é injetável. Existem drogas, como é o caso das bebidas alcoólicas, não é? Que são consumidas a partir da via oral. Neste caso, a relação dessas drogas com o HIV-Sida encontra-se apenas no comportamento resultante do consumo de droga. O comportamento que eu vou, ou a atitude que eu vou tomar após o uso de droga,
é que pode ditar a infecção pelo HIV-Sida ou não. Mas, no caso do uso ou da partilha de seringas para o uso ou para a injeção de drogas, neste caso pode ser linear, sim, porque se eu estiver a partilhar seringas para injeção, por exemplo, da heroína, entre outras drogas, posso diretamente passar o vírus do HIV-Sida do meu parceiro para mim ou para o meu organismo de forma direta. Então, gostaria de aqui sublinhar, não existe muito bem uma relação direta entre o HIV-Sida e o uso de drogas, mas esta relação só é possível em caso de drogas injetáveis. No caso das drogas, como o caso de bebidas alcoólicas, entre outras, em que são consumidas por via oral, nasal, etc., 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 a infecção do HIV-Sida só aparece como resultado do meu comportamento tomado após o uso ou então o consumo destas substâncias. Mas o que podemos aqui, mais uma vez, exortar e apelar e pedir a todos os cidadãos é exatamente a atitude responsável que deve ser tomada após o consumo das drogas ou então durante o consumo das drogas, no caso das drogas injetáveis. Bom, estando mesmo nesta senda, aproveitar neste momento mais uma vez estando mesmo nesta senda, aproveitar desta vez para endereçar a caros telespectadores a não o consumo das drogas, a se distanciarem dessas práticas, pois o consumo da droga não leva a um bom caminho, principalmente na área juvenil. Nós, os jovens que queremos consumir a droga para satisfazer alguma necessidade, endereçar a si, caro jovem, para que se distancie dessa prática, pois não leva a um caminho positivo. É desta feita que nós finalizamos o nosso programa Saiba Mais. Hoje estávamos cá a falar de droga e fatores que influenciam os jovens ao consumo desta droga. Dizer que pode nos acompanhar através das plataformas digitais, caso falo do Facebook e do YouTube, para quem não pode ter a oportunidade, para quem não teve a oportunidade de nos acompanhar através das televisões. Eu sou Wilson Luiz e dispenso-me do caro telespectador com promessa de voltar na próxima edição. Até lá.